Então, boa tarde. Eu sei que você neste momento deve estar a pensar que eu estou a fazer a Cor do Dinheiro versão 2 no mesmo dia, mas não é. Como sabe, a Cor do Dinheiro é às 8 da manhã e normalmente à terça ou à quarta-feira nós temos o pontapé de canto. E o pontapé de canto esta semana, que naturalmente é feito com António Tadeia, hoje mudou de cenário. Passa a ser feito também com este sol fantástico, com este tempo fantástico que nós temos e, portanto, será assim nas próximas semanas. Iremos mudar naturalmente de cenário, qualquer dia jogaremos mesmo no campo de futebol, faremos o pontapé de campo num campo de futebol, se o Tadeia, enfim, tiverem condições de dar uns chutes na bola. Mas para já hoje a estreia aqui ao ar livre. Mas antes de eu começar o tema de hoje, gostava de perguntar a quem está a ver, e já são algumas pessoas, se Paulo Saldinha diz olé e viva o Porto. Olha, viva o Porto, sabe que eu sou do Porto quando o Porto joga com equipas estrangeiras, portanto, não sei se é provocação se não, mas se for provocação fica já a saber. Eu sou do Porto, sou do Sporting, sou de todos os portugueses quando jogam com estrangeiros. Mas dizia eu, gostava que quem está a ver me dissesse se está tudo bem, já são 41 pessoas, se está tudo bem, está bem, se estiver bem com sua imagem é assim, se não estiver bem é para baixo. E Isabel Magalhães Menezes também está a ver. Bom, a Albertina diz que está tudo para cima, portanto vamos a isto. António, eu sei que vamos ter a retoma da Liga esta semana, mas eu acho que... Muito tempo depois, não é? É verdade, muito tempo depois, quase 4 semanas, não é? Sem jogos, com seleção pelo meio, Liga dos Campeões, Taça de Portugal, enfim, mas o que deve estar na cabeça das pessoas são dois jogos fundamentais esta semana, que é o de ontem, que opôs o Benfica ao Ajax, e o de hoje, que opõe o Porto ao Lokomotiv de Moscovo. Vamos começar pelo de ontem. O que é que se ficou a dever a derrota do Benfica? Olha, boa tarde a todos. Eu acho que o Benfica ontem perdeu como podia ter ganho. E daí que muita gente tenha dito no final que o resultado mais justo era um empate e que aquele golo mesmo, já aprovado no minuto 90, teria sido um castigo injusto para o Benfica. Eu acho que ontem injusto, de facto, teria sido não termos visto golos naquele jogo, porque o jogo foi... De facto foi estranho, foi tantas jogo oportunidades. muito interessante, e isso tem muito a ver, e isso ajuda muito a explicar aquilo que... a responder à tua pergunta, que é o que é que se passou ontem com o Benfica. O Benfica ontem, eu acho que no cômputo geral dos acontecimentos não foi superior ao Ajax. Até posso dizer que o Benfica, tendo feito um excelente jogo, que acho que fez, mas foi inferior ao Ajax. E, se calhar, o que vou dizer não é das coisas mais populares que possam ser ditas, mas a haver um vencedor naquele jogo, eu acho que mais depressa seria o Ajax do que o Benfica. Eu também acho. Apesar de o Benfica, no início do jogo, ter tido oportunidades para sentenciar o jogo de uma vez por todas. Nomeadamente logo no início. Logo no início, sim. Logo no início o Benfica tem 2 ou 3 lances em que o Seferovic falha e o Rafa falha. Coloca o Rafa e o Seferovic à frente do Onana, guarda-redes do Ajax, e em que podia de facto se tem metido aqueles 2 golos, não havia sequer, se calhar, grande hipótese para o Ajax poder recuperar no marcador, embora em Atenas tenha visto uma coisa mas ontem foi o jogo em sentido contrário. Mas o que é que aconteceu? O Benfica fez uma boa análise, do meu ponto de vista, do adversário e das suas debilidades. E qual é que foi a análise? O Ajax é uma equipa que mete muita gente na frente, que através do seu jogo sempre triangulado, sofre muito no momento de transição e de organização defensiva, nos momentos de transição e de organização defensiva. E, sobretudo, é uma equipa que deixa muito espaço atrás. O Benfica, tendo um jogador, e o Rafa foi o jogador-chave, mais até do que o Salvio, costuma ser o Salvio, ontem foi mais Rafa, um jogador, por causa da rapidez. Por causa da rapidez em condução de bola e em 1 contra 1. É um jogador que consegue queimar linhas em posse e que consegue muito bem levar a bola para a frente sem o Benfica precisar de grandes articulações. Mas depois, o Benfica, tal como o Ajax, sofreu ontem de um problema que tem a ver com os jogadores que têm na frente, que é um problema de falta de qualidade na definição. O Benfica imaginou bem o jogo, preparou-o estrategicamente, do meu ponto de vista, da forma mais correta, mas... errou nas peças da frente. Não vou dizer que errou nas peças da frente, vou dizer que as peças da frente não são extraordinárias em termos de definição dos lances. Nós vemos que o Seferovic, por exemplo, é um jogador que é importante pela luta que dá aos centrais, é importante pela forma como... Poder de choque, pela forma como vem buscar a bola fora da área, mas não se vê o Seferovic a ser decisivo dentro da área. Aliás, dentro da área, geralmente, as coisas não lhe correm muito bem. E dizes tu, mas então não pode jogar outro? A verdade é que o Benfica jogou com outros e não correu melhor. Pode jogar outro. Mas ontem tinha o Jonas, por exemplo. Pode jogar outro, pode jogar Jonas, por exemplo. Mas eu não sei até que ponto é que o Jonas já está em condições
para responder presente num jogo da intensidade daquele jogo de ontem. Foi um jogo de uma intensidade extraordinária, um jogo de um ritmo elevadíssimo e que permitiu que estranhamente chegou sem golos até ao minuto 90. Bom, o que é que aconteceu? A partir de dada altura, o Benfica deixou de ter capacidade para levar a bola para a frente com a mesma frequência. Mas isso foi na segunda parte já. Mesmo a meio da primeira parte já se viu mais Ajax do que Benfica. E o Ajax tem ainda na primeira parte duas excelentes ocasiões de gol. Uma do Dolberg em frente ao Vlaco Dimos, que fez uma exibição extraordinária. E a outra que o Conti tira em cima da linha. Também no chapéu, acho que foi o Dolberg também que o fez. E até ao intervalo o jogo terá ficado mais ou menos equilibrado em termos de situações de golo. Na segunda parte houve mais Ajax. E o Vlaco Dimos volta a fazer uma extraordinária defesa, a remate do Van de Beek. E tu ontem, acho que posso contar às pessoas, ninguém leva a mal, eu já estava em estúdio pronto para entrar em direto na RTP e o Camilo mandou uma mensagem a dizer: mas porquê é que o Rui Vitória não faz substituições? Não é? Pois, deve ter sido a pergunta que muito português, não apenas benfiquista, fez. Eu tenho duas explicações possíveis para isso. Uma delas é o jogo com a intensidade com que estava, não é fácil um jogador entrar do banco vir trazer algo de novo, e entrar com demora sempre tempo a ganhar ritmo. A outra passa pelas condições em que estarão os suplentes e os jogadores que podiam de facto dar a volta ao jogo de ontem. Claro que, havendo Jonas em boas condições, Jonas era imprescindível naquele jogo. Se ele não entrou, a conclusão a que eu chego é que ele não está ainda nas melhores condições para poder responder. Eu sei que tu dizes sempre isso, dás um certo benefício de dúvida aos treinadores. Tem que dar porque eu não posso saber, eu não estou lá nos treinos, não é? Não estou lá nos treinos, não tenho os resultados dos testes, não sei em condições. Eu percebo tudo isso, mas a verdade é que nós temos já muitas situações em que vemos Rui Vitória hesitar nas substituições. Número 1. Número 2. Eu não percebo, por exemplo, tu dizes, bom, Jonas não estava em condições, mas Castilho... Eu não digo que não estava, eu digo que não sei se estava. Não sabes se estava. Não, acho que Castilho não é um jogador melhor em termos de definição do que é Seferovic. É um jogador até muito no mesmo estilo, na mesma lógica. Então porquê é que se contratou dois jogadores iguais? Eu acho que a ideia inicial era Seferovic ir embora. Mas agora houve mais afinal de contas, acaba por ser ele que está a jogar. Isso é irónico, de facto. Pois. Mas eu acho que a ideia original seria o Benfica ficar com Ferreira para titular, Jonas, porque já se calculava que não pudesse responder a 100% em todas as circunstâncias, e Castilho. Ficando Seferovic acabou por ser um bocadinho a carta fora do baralho, que está neste momento, é a carta trunfo, mas embora não seja um trunfo, aqui o treinador do Benfica possa gabar-se de recorrer muitas vezes. Não se pode chamar aqui propriamente um trunfo. Bom, e tu dizes bem, Jonas podia ter entrado. António, e a uma certa altura, a meio da segunda parte, fiquei com a sensação que o meio campo estava cansado. O Pizzi devia ter saído mais cedo. Estou enganado? Não tenho a certeza disso. Acho que a substituição que é feita do Pizzi pelo Gabriel é uma substituição que se destina precisamente a conseguir, não é tanto a defender. É segurar o jogo no meio campo. Não, eu acho que é mais a não perder tanto a bola, conseguir o Benfica ter mais a bola. E vamos lá ver. Há duas maneiras de assegurar que o adversário não nos faz mal. Uma delas é defender, é ser competente no momento defensivo, outra delas é ser conservador no momento ofensivo. E terá ontem o Rui Vitória optado por esta segunda, embora não tenha dúvidas de que Gabriel é defensivamente mais competente do que o Pizzi, mas aquilo que Rui Vitória terá valorizado naquele momento terá sido a capacidade de Gabriel manter a bola, enquanto Pizzi, porque é um jogador mais de risco, de maior qualidade ofensiva, e a qualidade ofensiva acarreta sempre um risco de perda de bola. Porque uma coisa é uma equipa jogar a trocar a bola entre os seus jogadores sem assumir o risco, sem ir à procura de ferir o adversário. Aí corre poucos riscos de perder a bola. É uma equipa a que chamamos conservadora. Ontem, no caso com o Pizzi, o Benfica era uma equipa que corria mais risco em termos ofensivos. Tirando o Pizzi e colocando em campo o Gabriel, passa a ser uma equipa com um meio campo mais conservador, em que Fez é basicamente uma unidade de equilíbrio, Gabriel é uma unidade de circulação e o Jetson, sim, é um jogador que carrega a bola e já assume também algum risco no passe. E Jetson jogou muito bem ontem. Jogou muito bem, sim. Jogou muito bem e entrou bem, e acho que fez bem o Rui Vitória em optar por ele em detrimento de Gabriel no 11 inicial. Uma pergunta que eu tenho para te fazer, que muitos benfiquistas fizeram ontem. A uma certa altura, quando estávamos ali no minuto 88 e o Rui Vitória tira já não lembro quem é que foi, e meteu o esquerdino, o Sérvio, o argentino, não devia ter metido um jogador como Alfa Semedo, por exemplo?
nessa altura? Eu acho que naquela altura a substituição já não... Toda a gente pensava que iria acabar empatado. Sim, eu acho que... e o próprio Rui Vitória disse no final que não jogou para o pontinho, mas há uma altura em que já percebe que já não vai ganhar e quer não perder. E acho que a substituição ali é basicamente para quebrar o ritmo, para parar o jogo um bocadinho, para aproximar o jogo. O azar foi o pé do Grimaldo, não é? Que desviou a bola que até ia para fora, ainda para baixo. O azar foram dois. Primeiro foi o erro do Conti, que o Conti não desfaz aquele passe para as costas da defesa e devia tê-lo desfeito. Manchou de certa forma um bocado uma exibição que foi boa, e depois o remate tabelar de facto no pé do Grimaldo e impedir a defesa do Vlaco Dimos. Mas pronto, foi um jogo que o Benfica acabou por perder e acabou por ficar numa situação complicada em termos de Liga dos Campeões. Eu não diria ainda muito complicada, diria apenas complicada. Mas um jogo no qual a equipa deixou uma imagem completamente diferente daquela que deixou, por exemplo, na Champions no ano passado. E no jogo com o Bayern Munique, por exemplo? Sim. António, vamos analisar o Benfica pelos três setores: a defesa, o meio-campo e o ataque. A defesa parece... Disso, não sabes? Não, eu sei, mas porque tem a ver com individualidades. Todos atacam. Eu sei, mas a verdade é que nós tínhamos... havia insuficiência de elementos na defesa, neste momento parece que Conti responde, Lema não sabemos, está ali Rubem Dias e está Jardel. Aquilo parece estar estabilizado. O meio-campo, tu notas alguma falha? Ou neste momento o Benfica tem um handicap precisamente na parte da frente, no momento da definição? Sim, eu acho que o verdadeiro handicap do Benfica está no ataque, está na linha da frente. Está na linha da frente e na capacidade que os seus jogadores têm de definir bem. E quando digo definir não é só finalizar, é também fazer o último passo. O Benfica é uma equipa competente na zona de criação, mas muitas vezes a boas ideias não correspondem às melhores execuções. O próprio Rafa, que foi um jogador que esteve muito bem no jogo de ontem, foi um jogador-chave, tal como eu te disse no início da partida, é um jogador que sofre muito em termos de definição, não só finalização, como também na altura do último passe. E isto acaba por custar ao Benfica, muitas vezes, o não resolver os jogos mais cedo ou não os resolver de todo, como foi o caso no jogo de ontem. Mas acho que sim, acho que a principal peça está ali. É um problema que seria resolvido havendo Jonas nas suas capacidades totais. Não havendo Jonas é um problema difícil de resolver no quadro atual, pelo menos enquanto não houver Ferreira, que é um jogador que também eu acho que pode dar um aporte de qualidade àquela... E tu achas que neste momento as peças que o Benfica tem já são suficientes para tentar mudar o jogo e adaptar o jogo ao Ferreira? Porque a sensação que a gente ficou no princípio do campeonato é que o Ferreira não se enquadra naquele Ferreira é que tem que aprender como é que joga a equipa e adaptar-se ao jogo da equipa. Não vais ter 10 homens a jogar para aquilo, isso não existe. Acho que o Ferreira, com certeza, também teve ali o problema da lesão, mas com certeza já estará a compreender um bocado melhor aquilo que é o jogo do Benfica, que é um jogo diferente do jogo do Shakhtar. O Benfica é uma equipa mais dada a cruzar, é uma equipa mais dada a apostar muito mais em ataque rápido e em contra-ataque, enquanto o Shakhtar era uma equipa muito mais de posse, de ataque organizado, de ataque posicional. A Paulo Fonseca. Sim, e isso tem as suas diferenças naquilo que se pede à atuação do ponta de lança. Mas acho que tem que ser sempre Ferreira a adaptar-se àquilo que é o futebol do Benfica e não o futebol do Benfica a adaptar-se àquilo que são as exigências de Ferreira. António, um grande conjunto de pessoas onde estavam a ver o jogo colocou-me esta questão, mas o Benfica devia jogar em 4-3-3 neste momento ou já devia estar a pensar no 4-4-2, nomeadamente pelo regresso de Jonas? Eu acho que em termos europeus pensar num 4-4-2 é utópico. Porquê? Porque não há dois médios que sejam capazes de aguentar como ontem, a não ser que desvies, pise para um dos corredores laterais e basicamente acontece a mesma coisa. O Benfica joga em 4-4-2, mas é um 4-4-2 mascarado de 4, ou melhor, é um 4-3-3 mascarado de 4-4-2. Imagina que o Benfica ontem jogava com Salvi de um lado e não jogava Rafa, jogava Pizzi encostado a um dos corredores laterais e no fundo com a missão de aparecer mais por dentro, de compor o meio campo a 3. Mas acho que em termos nacionais isso pode acontecer. Em termos a nível europeu, num jogo de ontem seria suicida. Não creio que isso seja possível. E portanto, este modelo que nós vimos ontem é um modelo mais adequado para este tipo de jogo. São três médios que estão a suportar em grande parte aquilo que tem sido o futebol do Benfica este ano. Se tu tens um problema e o teu problema é na frente,
não vais, de repente, sacrificar o setor que está a funcionar. E o meio-campo do Benfica, do meu ponto de vista, pelo menos, está a funcionar neste momento. E com o regresso de Krovinovic, que foi outra pergunta que me fizeram ontem, isso muda a forma de jogar? Krovinovic, veremos também. Eu acho que o Benfica neste momento tem que se preocupar e neste momento a equipa tem que ser formatada a pensar em jogos de exigência máxima, que são os jogos da Liga dos Campeões. E tu dizes-me assim, mas há sempre jogos de campeonato. Mas não é fácil a equipa estar a mudar de chip de uma coisa para a outra. Tem que jogar, tem que usar a mesma estratégia, não a mesma tática necessariamente, mas pelo menos o mesmo modelo. Com a entrada de Krovinovic na equipa, e eu acredito que ele também leva algum tempo a entrar, porque esteve um ano parado, praticamente. Não é fácil perceber o que é que pode acontecer, porque Feza não sai com certeza, não é? Sim. Feza não sai. Pizzi tem sido um dos principais jogadores do Benfica nesta época e está finalmente no meio campo a 3, está a encontrar a forma de se exprimir melhor. Krovinovic poderia entrar para o lugar de que Jetson e Gabriel já estão a discutir neste momento. É um jogador diferente, é um jogador mais criativo, mas menos físico do que qualquer um dos outros dois. É mais parecido com o Pizzi do que com os outros dois. E, portanto, a primeira tentação que eu teria era de dizer-te, não, Krovinovic terá de lutar com o lugar por Pizzi, ou então aí sim o Benfica poderá eventualmente mudar para 4-4-2, passando a ter Krovinovic, Pizzi, Jetson ou Gabriel e Feza. Mas aí falta um lugar na frente, e o que é que fazes a Sálvio? O Benfica tem um plantel rico, assim haja ideias para o pôr a jogar bem. Muito bem, António, hoje vamos ter também o Porto, que já tem 4 pontos, assim é que é. O jogo de hoje também é de certa maneira decisivo para o Porto. O que é que estás a perspectivar? Eu gostava só de me centrar um bocadinho ainda na questão das contas. O Sim. Benfica neste momento, há bocado disseste que estava muito complicado, não está muito complicado. Tem 3 pontos, o Porto tem 4. Não, o Benfica tem 3 pontos, o Ajax e o Bayern têm 7. O Benfica tem a de ganhar o jogo com o Ajax, assim, não há outra hipótese. Em casa, eu já lá vou esse jogo, que me parece. Ou ganha o jogo com o Ajax, ou então pode dizer adeus às hipóteses de qualificação. Mas ganhando o jogo com o Ajax, e presumindo que o Bayern vai ganhar outra vez ao AEK, passaríamos a ter Bayern 10, Ajax 7, Benfica 6, com 2 jogos para o final. E os 2 jogos para o final, é verdade que não são de feição para o Benfica, e vou explicar porquê. Porque o Benfica joga com o AEK em casa, mas acredito que o Ajax pode perfeitamente ganhar em Atenas o AEK também. Sim. Portanto, aí a vantagem não é assim tão acentuada, e depois o Ajax joga com o Bayern em casa e o Benfica joga com o Bayern em Munique. Com a desvantagem acrescida de o Ajax jogar com o Bayern na última jornada, onde presumivelmente o Bayern pode já ter a qualificação garantida, e muitas vezes já se sabe que nestas alturas as equipas grandes na última jornada, se já estiverem qualificadas, a pressão não é mesmo. Fazem repousar os principais jogadores e jogam com muitas segundas opções. Portanto, as coisas não estão fáceis. Não me parece que estejam impossíveis ou muito complicadas, como estás a dizer. Para o Porto estão melhores, de facto. Sim. Primeiro tem 4 pontos. Segundo, o grupo não é tão difícil. Tem 4 pontos já. E tem agora 2 jogos com aquela que tem sido, até aqui, a equipa mais fraca do grupo, que é o Lokomotiv, e que tem 0 pontos. Eu quero-me parecer que o Porto, fazendo pelo menos 4 pontos nestes 2 jogos com o Lokomotiv, garante a qualificação. Se ganhar hoje, se ganhar os 2, está o assunto arrumado, faz 10 pontos e está à partida qualificado. Mas mesmo não ganhando hoje, o Porto tem que se centrar em esta jornada do meio da fase de grupos da Liga dos Campeões, em que tens a jornada dupla, não é? A equipa joga com o mesmo adversário em casa e fora. Eu gosto muito de a ver em conjunto. E eu dizia-te que o Benfica precisava de, nos jogos com o Ajax, pelo menos fazer o mesmo número de pontos do Ajax. Não é impossível ainda. O Benfica pode ganhar em casa o Ajax, sendo que o ideal era conseguir alguma vantagem. E o Porto, jogando com uma equipa que está muito mal em termos de luta da qualificação, porque fez 0 pontos nas 2 primeiras jornadas, o Schalke e o Galatasaray vão roubar pontos um ao outro. Aquilo que o Porto tem de pensar nesta jornada dupla é em, se conseguir fazer 4 pontos, é excelente. Se conseguir fazer 6, é maravilhoso. 4 é excelente. 3 são os serviços mínimos. Ok. Quando olhas, já agora vamos, antes de irmos ao jogo com o Porto hoje, o jogo do Benfica com o Ajax em casa vai ser diferente do jogo em Amsterdão? Eu acho que sim, eu acho que vai ser um jogo ligeiramente diferente, embora o Ajax não seja equipa propriamente para se remeter à defesa, mas vai jogar naturalmente com o bloco uns metros mais atrás, para aproveitar precisamente a capacidade que esta equipa tem,
da mesma forma que o Benfica, sendo verdade que não jogou a pensar no pontinho em Amsterdão, que não jogou com o bloco baixo, que não jogou fechado com o autocarro à frente da baliza, mas em Lisboa naturalmente vai jogar mais em cima do adversário e vai estar com mais predisposição atacante. E isto pode permitir duas coisas. O Benfica vai ser obrigado a jogar mais vezes em ataque posicional e o Ajax mais vezes em ataque rápido e em contra-ataque. O que ambas as equipas, acho que o Ajax é mais competente no momento de ataque rápido e contra-ataque do que o Benfica. Ou seja, o Benfica pode ser surpreendido na luz, ao contrário. O Benfica pode ter dificuldades no jogo na luz. Embora seja um jogo que o Benfica, tal como mostrou ontem, pode perfeitamente ganhar. Bom, António, e indo ao Porto hoje, o que é que tu esperas na composição da equipa e o estilo de jogo face àquilo que neste momento joga o Lokomotiv? Olha, eu acho que o Porto hoje vai jogar com o conforto, embora o Sérgio Conceição tenha dito que não gosta de falar em termos de conforto, do tal conforto dos 4 pontos, mas vai jogar com esse conforto e acho que é uma equipa que vai entrar descomplexada e pouco nervosa em campo, apesar das ausências que tem na frente, não tem as principais referências em termos goleadores. Mas parece-me que o Porto vai entrar no jogo um pouco à espera de ver o que é que as coisas acontecem, jogar junto, jogar competente nos momentos defensivos para tentar depois explorar a profundidade atrás da defensiva do Lokomotiv, e tem jogadores importantes nesse particular. O Marega é um jogador que faz isso muito bem, o Brahimi é um jogador, tal como o Otávio, que parece que está em condições, um jogador forte para aproveitar o espaço entre linhas à frente da defesa, e portanto o Porto tem condições para conseguir um bom resultado em Moscou, acho. E temos ainda na quinta-feira o Arsenal que vem visitar o Sporting. Verdade. Porque estávamos a esquecer, eu não me esqueci, Sporting, eu não me esqueci, estávamos a centrar na Liga dos Campeões, agora vamos já sobretudo à Liga a falar, enfim, não calhou a ser o Benfica, mas exatamente. Não, foi o primeiro jogo. Mais do jogo que já aconteceu, porque é apenas por isso. É muito mais, não vou dizer cómodo, mas lógico para mim falar do que já vi, do que estar aqui a inventar acerca daquilo que pode ou não pode vir a acontecer, porque não é fácil. António, o Arsenal vem de 3 jogos de salvo erros consecutivos a ganhar, a jogar bem, e o Sporting vem de 2 jogos sofríveis. 3 jogos sofríveis. 3 jogos sofríveis, para ser 3 mais jogos exato. sofríveis. Eu incluo o jogo em Poltava, porque foi um Sim, jogo é verdade. Já tínhamos falado sofrível disso. E medíocre do Sporting. Eu acho que o Sporting tem, neste momento, neste jogo com o Arsenal, tem uma hipótese de redenção que tem de ser aproveitada. Mas tudo isto passa muito por José Peseiro conseguir resolver aquilo que, do meu ponto de vista, é um equívoco estratégico na abordagem ao futebol da equipa. É verdade, e eu já fui cilindrado, sobretudo no Twitter, o Sporting funciona muito no Twitter, por adeptos que acham que no programa, no 360, na RTP, no sábado passado, estávamos a fazer a defesa de Peseiro porque aparentemente estaríamos muito confortáveis com o Sporting, conforme eles dizem, manso, que neste momento está a acontecer. Mas não, aquilo que eu reconheço é que, e se olharmos para o 11 base da época passada, o Peseiro tem tido 3, 4 jogadores este ano. Sim. Começas por trás, Rui Patrício não está, Piccini não está Coates, não está Matia, não está Matia, Coentrão e não está, William não está, já lá chego. Depois está o Batalha, tem estado e não está, está o Bruno Fernandes, mas depois também não está o Gelson, não está o Bas Dost e está o Acuda. Bom, isto, do meu ponto de vista, ajuda a explicar a falta de qualidade no futebol da equipa. Não é o total, não é a explicação toda, porque eu acho que Peseiro se convenceu em demasia de que a equipa deste ano era muito mais fraca do que a do ano passado e estrategicamente preparou a equipa para jogar de uma forma que não a favorece, uma forma mais contida, mais reservada, e daí que não se veja ao Sporting, por exemplo. Mas isso eu acho até, inclusive, quem não sabe, fica a saber, eu conheço o José Peseiro há 40 anos, porque ele é da minha terra, de Coruche, e é pouco mais velho do que eu, de modo que não fomos amigos de infância, porque ele era de uma geração à frente da minha, mas cresci a vê-lo jogar nos Júniores do Coruchense. E ele, problema nenhum em criticar quando tenho que criticar, e já foi assim. E ele a mim uma vez disse-me uma coisa, quando estava, se não me engano, no Panathinaikos, que tinha aprendido a lição na anterior passagem pelo Sporting. O Sporting, muita gente fala do Peseiro, porque depois há aqui os defensores jogaram um futebol de sonho em 2004, 2005. Aquela final da é verdade, esse Sporting jogava muito. E ele a mim depois disse-me assim, mas eu aprendi a lição
porque a equipa para construir disposicionava-se muito, era uma equipa que apostava muito em trocas posicionais, que para criar movimentos de envolvimento acabava, no momento em que perdia a bola, estava pouco preparada e sofria muitos golos. E eu dizia-me, eu aprendi a lição e agora as minhas equipas, e de facto desde essa altura aquilo que se vê é que as equipas do Peseiro são equipas que, regra geral, não são tão entusiasmantes do ponto de vista ofensivo e, por outro lado, são mais consistentes do ponto de vista defensivo. E eu acho que ele desta vez no Sporting terá exagerado, ou seja, ele centrou-se muito na união, na unidade, na capacidade para a equipa estar junta e pouco na capacidade para a equipa construir. O que este ou seja, Sporting falta constrói, criatividade. Sim, falta criatividade coletiva. Falta à equipa trabalhar. O Sporting, por exemplo, não constrói por dentro. É uma equipa que sai sempre pela lateral e cruza. E quando cruza e não tem base de hoste, as coisas complicam-se. Bom, portanto, o jogo com o Arsenal é um jogo muito complicado. É um tira-teimas. É um jogo muito complicado. Não é um tira-teimas, porque eu até acho normal que o Sporting não ganhe o jogo. Quer dizer, estamos a falar do Arsenal, é uma das equipas mais poderosas do futebol europeu, que é uma equipa de Champions que este ano foi parar à Liga Europa. E este é um Sporting, tal como tu disseste, que tem feito jogos, a expressão que usaste foi sofríveis. Mas uma boa exibição, aí está, é exatamente como te dizia relativamente ao jogo do Benfica. O Sporting pode perfeitamente ganhar este jogo. E ganhando, pode encontrar aqui um elemento catalisador para arrancar para uma boa época, que não tem sido até aqui, porque até aqui tem-se visto um Sporting que primeiro fazia melhores resultados do que as exibições, depois entrou numa fase em que as exibições continuaram fracas e os resultados começaram a fraquejar também. António, só para o final ontem, eu não sei se chegaste a ver o Manchester United Juventus, eu vi o jogo ao mesmo tempo que vi o jogo do Benfica. E houve ali uma coisa que me surpreendeu. O Manchester está irreconhecível. Foi completamente dominado pelos Juventus, que era uma coisa que eu não estava à espera. O que é que se passa ali? Pode acontecer que a Juventus esteja de facto muito forte, como eu acho que está. Mas como te disse, não vi o jogo, não posso. Mas conheces os jogos anteriores do Manchester, não é? O que é que tu achas que se passa ali? Repara, eu acho que... Parece que ninguém ouve Mourinho, ou que a equipa não está solidária com o Mourinho. Não, o que eu acho é que há ali também alguma... É difícil falar em falta de qualidade dos jogadores num plantel construído com os milhões com que foi construído este plantel do Manchester United. Acho que houve ali opções discutíveis, isso acho desde sempre. Quem investe 100 milhões, eu acho que sim, quem investe 100 milhões em um jogador como Pogba, valia mais comprar 2 ou 3 e se é que não havia mais dinheiro. Mas eu acho que neste momento a questão aqui está muito em torno também daquilo que parece ser a vontade dos irmãos Glazer venderem o clube, e a falta de investimento terá um bocado a ver com isso também, segundo se diz. E depois, enfim, já se sabe que Mourinho é um combatente, não é? Mourinho é um guerrilheiro. E muitas vezes ele acaba por centrar-se em demasia na guerra e pouco na paz. Mas o problema é que desta vez a guerra parece ter chegado ao próprio balneário do Manchester United. O que dá a sensação é que os jogadores não estão com ele. E ontem fiquei com essa ideia novamente. Não é só Pogba. Sim, atenção, eu quando falei em Pogba não foi por haver o conflito que aparentemente há entre Mourinho e Pogba. Foi porque um jogador de 100 milhões, das duas uma, ou ganha campeonatos sozinho, ou ganha campeonatos sozinho, ou é Cristiano Ronaldo ou é Messi, e Pogba não é Cristiano Ronaldo nem é Messi, nem sequer é Neymar, não é? Enfim, embora Neymar faça aquilo que lhe apetece aparentemente no PSG, mas ou ganha campeonatos sozinho, então vale mais a pena comprar 2 de 50, digo eu. Muito bem, chegamos ao final da edição de hoje. Eu para a semana fica já um desafio ao António, que é falarmos um bocado do Real Madrid, que é outra coisa que neste momento não se percebe muito bem. Aliás, não se percebem muito bem logo as opções. Ganhou ontem, isso a rasca, desculpe a expressão. Não se percebem as opções de Florentino Pérez e não se percebe muito bem o que é que Lopetegui ainda a fazer. Mas isso ficará para a próxima semana, porque pelo meio ainda vamos ter o regresso da Liga neste fim de semana. Olha, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua comparência e já agora pedindo no final para fazer uma coisa, colocar o seu gosto aí e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado. Quanto a nós, vemo-nos amanhã às 8 da manhã na Cor do Dinheiro. Com licença.